Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para aqui aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Vamos ler até o versículo 4. Quero ler só esses 4 versículos para a nossa meditação desta noite. Somente 4 versículos. Eu quero falar sobre 2 bem-aventuranças apenas. Numa outra oportunidade, nós vamos explanar um pouco mais, devido ao tempo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Glória a Deus. Somente até aqui. Jesus, o texto já diz que ele assentou-se no monte, os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo. O capítulo 5 de Mateus fala dessas bem-aventuranças. Tem outras bem-aventuranças, só que nós hoje vamos apenas falar dessas 2 bem-aventuranças, devido ao nosso tempo. Apenas uma reflexão desses 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. É interessante nós entendermos o que Jesus está querendo dizer neste versículo, porque algumas pessoas podem pensar que quando Jesus está falando de bem-aventurados pobres de espírito, Jesus estava querendo dizer que somente os pobres herdariam o reino dos céus. Algumas pessoas, ignorantemente pensando, podem pensar assim, que Jesus está falando que só vai para o céu os pobres, os ricos não vão para o céu. Não, mas não é isto que Jesus está querendo dizer nesse texto. Jesus está falando no sentido de pobreza espiritual, de você reconhecer o seu estado miserável, o seu estado pobre, nu, cego, no sentido espiritual. Esta bem-aventurança destina-se a todos aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e se sentem desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa palavra está lá em Apocalipse 3,17, quando Jesus ele dirige a palavra à igreja de Laodiceia. Então, ser pobre de espírito é reconhecer o nosso estado miserável, reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa cegueira espiritual. Nesta bênção, Jesus tentou alertar para o fato de que, mesmo para aqueles que têm o seu passado manchado pelo pecado, há uma solução, e a solução é Ele mesmo, o próprio Jesus. Se as pessoas aceitarem e obedecerem a Jesus, beberem da água da vida que Ele oferece, a pessoa nunca mais terá sede. João capítulo 4, versículo 14 fala assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele fonte de água, que salte para a vida eterna. Então Jesus estava falando para esta classe de pessoas. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem, aqueles que não são exaltados, aqueles que não se acham autossuficientes, aqueles que acham que pode resolver tudo sozinho. Esses não são pobres de espírito, mas aqueles que reconhecem que precisa da ajuda de Jesus, que precisa da ajuda uns dos outros. Esses são os pobres de espírito, todos aqueles que são humildes e que sabem que por si mesmos não podem fazer nada e que aceitam Jesus como seu Salvador. Esses são os pobres de espírito que Jesus está falando. Sejamos então, queridos, realmente pobres de espírito, no sentido de reconhecer que Jesus é tudo em nós, que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos dEle, que nós precisamos estar perto dEle, que nós precisamos da ajuda dEle, reconhecer aonde nós estamos, o mundo contaminado, o mundo cheio de pecado, o mundo cheio de falha, que nós seremos afetados se nós não estivermos guardados por Ele, se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Cristo. Nós com certeza seremos afetados. Quando nós reconhecemos que estamos desprotegidos sem Ele, nós somos pobres de espírito. Quando nós reconhecemos que a nossa sociedade está indo de mal a pior, reconhecendo realmente que a sociedade está precisando de Deus, nós somos pobres de espírito. Aqueles que não pensam assim, acham que está tudo bem, acham que é dessa forma que deveria ser mesmo. Não, não é assim que deveria ser. Nós sabemos que pode ser melhor. Nós sabemos que as coisas poderiam ser melhor se a sociedade se voltasse para o Senhor, reconhecesse realmente o estado que estão vivendo. Então Jesus está dirigindo esta palavra a essa classe de pessoas, pobre de espírito. É interessante que Jesus fala, porque deles é o reino dos céus.
Só vão entrar no reino dos céus aqueles que reconhecem que são necessitados, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Aleluia! Por mais que você seja estudado, por mais que você tenha cursos e mais cursos, você tem que reconhecer que você é pobre de espírito, no sentido de você não conhece todas as coisas, você precisa de Deus. Existe um superior a você, existe um conhecedor de todas as coisas, existe um que é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, existe um que morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia. Esse sim é Deus, esse sim é maior, esse sim é rico de espírito, aleluia. Mas nós não, nós somos pobres de espírito. Versículo 4 é outra bem-aventurança, a qual Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem são esses que choram? A quem Jesus está dirigindo essa palavra? Isaías capítulo 53, versículo de 3 a 7, vai falar de um Jesus, ele mesmo, varão de dores. Jesus chorou, Jesus suportando a angústia do seu coração, ele chorou. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 53, versículo de 3 a 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Louvado seja o Senhor. O homem cheio de dores. O próprio Jesus foi este personagem que chorou, mas que também foi consolado. Bem-aventurados que choram. Não tenha vergonha de chorar, meu irmão. Não tenha vergonha de reconhecer que você realmente precisa do Senhor. O próprio Jesus chorou, foi oprimido, foi humilhado, mas a Bíblia diz que ele também foi exaltado, louvado seja o Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está entre nós, porque ele chorou um dia também. Ele também passou por aflições, por angústia. Em outra palavra ele diz: todos aqueles que perseverarem até o fim ganharão o galardão dos céus. Bem-aventurados são vocês que sofrem por amor do meu nome. Nós precisamos, queridos, entender, como discípulo de Jesus, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, chorar. Se preciso chorar, chore. Por que Jesus estava falando dessas bem-aventuranças? Esta bênção tem dupla função para a humanidade, assim eu penso. Em primeiro lugar, Jesus referia-se a todas as pessoas que, vendo que se separaram de Deus, choram com sincera tristeza no coração, pelo seu pecado e pelo pecado do mundo. Alguém que entra no seu quarto e chora pelos seus pecados e chora pelos pecados dos outros. Jesus está falando dessas pessoas. Você que se preocupa, você que chora diante da situação em que está vivendo, você que chora diante da situação da sua família, você que chora diante da situação da sua igreja, você que não consegue ver a frieza espiritual, você que anseia em ver o fervor do Espírito, você que anseia em ver realmente um avivamento na obra de Deus, você que chora, a Bíblia diz, você será consolado. Não é motivo de riso o que nós estamos vivendo, é motivo de choro, é motivo de dobrar o nosso joelho e chorar: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, tenha misericórdia da nossa igreja. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos realmente de falta de compromisso, tempo realmente que as pessoas estão deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Nós precisamos chorar. Jesus estava referindo a estas pessoas, aqueles que choram pelo pecado do seu povo, aqueles que choram pelos seus próprios pecados, mas você será bem-aventurado. Você tem que chorar, você tem que reconhecer realmente a situação que você está vivendo. Por outro lado, as palavras de Jesus contêm uma mensagem de conforto para os que sofrem com Ele.
Todos nós sabemos que aqueles que servem a Jesus são perseguidos. Todos aqueles que realmente desejam viver a plena palavra do Senhor são perseguidos. Aleluia. Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês. Esse choro não consiste em melancolia e lamentação mundanas, mas uma clara identificação com Cristo. Bem-aventurados são vocês que choram por ser pregador da palavra. Bem-aventurados são vocês que choram porque não é compreendido, porque vive o evangelho. Pessoas te ofendem, pessoas te caluniam, pessoas te prendem, pessoas te amarram, pessoas te queimam, como nós temos em vários países, pessoas que choram pelo evangelho. Jesus estava destinando essa palavra a estas pessoas. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sejamos então pessoas que realmente reconhecem o estado em que estamos. Sejamos pobres de espírito, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, a nossa dependência de Deus. Reconhecemos então, estamos precisando realmente de chorar aos pés de Jesus Cristo e dizer: Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da minha vida, da minha família. Queridos, nós precisamos chorar, porque Jesus está dizendo, se você chorar, você será bem-aventurado. O que nós não podemos é conformar, é dar risada, é achar graça da desgraça dos outros. Nós precisamos realmente chorar por essas pessoas. Nós precisamos lamentar por essas pessoas. Assim como Jesus também chorou. A Bíblia diz que lá no jardim do Getsêmani, Jesus chorou de tal forma que seu suor se transformou em sangue. Tanto era a agonia que Jesus estava sofrendo. Por que Jesus estava sofrendo? Porque ele teria que passar, porque ele passou por amor a uma sociedade, por amor a todos nós. Ele chorava, ele lamentou, mas a Bíblia diz que Jesus foi consolado pelo Pai. Ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Ele está vivo entre nós, ele está aqui intercedendo por nós. Porque ele um dia também chorou, foi homem experimentado, homem de dores, homem de sofrimento, mas suportou, chorou e foi consolado. E é este exemplo que nós temos que seguir, lamentar, chorar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Chore por eles, você será consolado, nós seremos consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos com esta reflexão. E eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na unção do teu Espírito, na direção do teu Espírito Santo. E neste momento, nós clamamos ao Senhor. Deus, nos dê este reconhecimento que somos pobres de espírito, que precisamos do Senhor. Nos dê, Pai, a sinceridade em chorar pela situação que nós estamos vivendo. Ó Deus amado, não é problema nós chorarmos segundo a Tua palavra. Não é vergonhoso nós chorarmos. Pai, a Tua palavra diz que nós seremos consolados. Se nós verdadeiramente chorarmos, lamentarmos, clamarmos, se nós clamarmos ao Senhor Jesus por todos os nossos pecados, se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, nós seremos consolados. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a cada irmão e a cada irmã, para a glória do Senhor. Amém e amém.